Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre experiências que eu já tive com Deus, principalmente em sonho. E a primeira experiência que eu tive com Deus, quando já tive várias experiências, né? Mas eu quero focar em sonhos. Deus já me mostrou toda coisa em sonho e a primeira experiência foi quando eu tive uma visão lá no Paraná, de manhãzinha. Eu via, Deus me mostrava um poste bem alto, muito alto. E eu ouvia um barulho de avião muito forte, muito alto. De repente eu via um estrondo, como se um avião batesse ali no poste e houve uma explosão. E eu fiquei assustado com essa visão, fiquei praticamente o dia inteiro pensando nisso. E quando foi à noite, eu estudava, né? Eu chegava na segunda aula, a maioria das vezes chegava na segunda aula e sempre atrasado às vezes, né? Pela correria, às vezes fazia algumas coisas que chegava atrasado. Mas na segunda aula e esperando o sinal bater o sinal para entrar para a segunda aula, e havia várias pessoas do lado de fora também, período noturno, e quando de repente uns rapazes que estavam com um arame com fio, eles jogaram na fiação da, da energia elétrica e aquela explosão veio de lá de baixo e veio subindo na fiação, e veio caindo eletricidade no chão e veio explodindo para o nosso lado. E as pessoas que estavam de frente com a escola correram para o outro lado da rua. Mas eu fiquei tentando abrir o portão e o portão estava trancado. O portão do colégio para mim entrar para dentro. E a explosão foi subindo. Quando ela chegou perto de mim, ela parou e começou a cair aquela eletricidade pertinho de mim. Eu tentando abrir o portão. Foi só um momento de eu sair e atravessar para o outro lado, né? As outras pessoas estavam todas do outro lado. Aquilo lá subiu com tudo e estourando, né? E na hora eu lembrei da visão que Deus me deu de manhã. Lembrei daquilo e eu falei, Deus é fiel. E eu me alegrei com aquilo e eu vi que era um livramento de Deus. A segunda experiência foi quando eu moro em Minas, né? Mas sou do Paraná. Minha mãe tá no Paraná e eu me casei e tô em Minas. E foi bem no comecinho quando eu vim pra cá e de madrugada tive uma visão e vi a minha mãe passando mal 3 vezes. Por 3 vezes aconteceu isso. Primeira vez, a segunda, na terceira eu já vi que eu fui orar. Eu orei e não liguei pra ela de madrugada, mas quando chegou de manhã, foi a primeira coisa que eu fui fazer, foi ligar pra ela. Eu perguntei, olha, tá tudo bem? E ela disse, sorrindo, né? Aquele jeito dela, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? E dando risada e tal. Nada que eu desconfiasse de algo. Mas Deus, eu acredito que foi de Deus, me tomou de autoridade e disse, não, não tá bem porque Deus mostrou. E ela ficou em silêncio no telefone e de repente ela disse, foi o Jason, foi a Lady, o Luan, a Jennifer, meus irmãos, né? E eu disse, não, foi Deus. E ela, eu creio que houve um temor nela, porque ela disse assim, olha, eu não ia falar pra você não, mas eu acabei de vir do médico, né? Tava passando muito mal de madrugada, mas graças a Deus tô melhor. Então eu vi que era Deus alertando ali, na oração ela foi. Acredita assim que Deus trouxe a cura e ela ficou melhor. São várias coisas que Deus mostrou. Deus me mostra tantas coisas assim de questão de louvores. Já há uns 5 louvores mais ou menos eu acordei. Eu sonhava que estava ouvindo louvores e esses louvores pareciam que eram conhecidos meus. Tipo assim, louvor conhecido e até que no sonho parecia ser um hino já é composto e conhecido porque tinha letra, tinha melodia. Mas quando eu acordo, eu não lembro desses hinos. É como se no sonho eu soubesse o louvor. E quando eu acordo, parece que eu não sei. E 2 deles eu consegui gravar. Um deles eu perdi no celular e eu só fiquei com um. Então, vários sonhos já Deus me deu com louvores assim. E às vezes eu vou pesquisar no YouTube para ver se eu acho, né? Porque eu fico pensando, será que é algo do meu subconsciente? Mas quando eu vejo que não tem no YouTube, eu vejo que é algo de Deus mesmo. Porque no sonho é como se eu já conhecesse o hino, o louvor. Mas quando eu acordo eu não conheço ele. Mas é tantas coisas que Deus já mostrou. Eu tô contando aqui porque eu sou grato, né? Tantas coisas, tem coisas que eu até esqueço. Já teve livramento no onde eu trabalho. Deus me mostrar coisas em sonho e dar livramento. E um dos últimos sonhos que eu tive, primeiro, antes de eu contar esse último sonho que foi foi incrível, eu sonhei também. Sonhei não, eu
pedi, eu pedi que Deus falasse comigo na madrugada ou em sonho. Eu estava orando com esse propósito e Deus por 3 dias consecutivos, ele me deu textos bíblicos. O primeiro texto eu não lembro, mas o segundo, Deus dizia assim em Mateus 6,33, que para buscar primeiramente o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O segundo texto foi lá nos evangelhos, que Jesus disse que a vinda dele seria como o relâmpago que aparece no Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Quando me veio esse texto pela manhã, foi 3 textos, com dias consecutivos. Foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Esse último versículo, né, da vinda, do arrebatamento, né, quando Jesus diz que seria como um relâmpago, que aparece no Oriente, mostra ao Ocidente, Deus me deu uma interpretação e me fez lembrar da carta de Pedro. Não me falha a memória, Pedro escreve que a qual nós aguardamos novos céus e nova terra, porque esse primeiro céu e essa primeira terra passarão e será como um estrondo, os elementos ardentes se desfarão e a terra e a obra que nela há se queimará. Eu quero perguntar para vocês, o que acontece quando está chovendo? Vem um relâmpago, a gente vê o relâmpago, a gente não ouve o trovão. Depois que dá aquele relâmpago, logo vem o estrondo. Plum. Aquele estrondo, né? Então eu imagino assim, o arrebatamento da igreja vai ser muito rápido, vai ser como um relâmpago, como Jesus disse. Mas Pedro ele descreve a vinda de Jesus com a igreja e disse assim que os elementos ardentes se desfarão, a terra e a obra que nela há se queimará. Ou seja, vai ser um momento de tristeza, um dia terrível, é o dia do Senhor. Mas o arrebatamento vai ser como um relâmpago. Então Deus me deu essa interpretação que eu nunca vi ninguém falar, nenhum teólogo, e veio isso dentro de mim. Desses 2 textos Deus me fez lembrar. Então eu creio que Deus falou comigo nesses 3 dias, a qual eu pedi para ele, né, uma revelação, algo. E por último, esse está bem recente, né? Deus me mostrou algo que eu achei, assim, foi um sonho. Eu sonhava que eu estava andando e de repente numa rua vinha muitos cavalos. E eu de repente ia para outra rua tentando fugir daqueles cavalos furiosos. E sempre andando para uma rua, cortando para outra, sempre vinha cavalo. Eu sempre indo para um caminho vinha mais. E mais cavalos, com fúria, e eu com muito medo. De repente veio 3 cavalos com muita fúria, e eu estava muito com medo, com muito medo. E de repente eu tomar de autoridade, fui para cima deles, eles abaixaram a cabeça e saíram. E eu acordei. E quando eu acordei, Deus me deu um texto de Salmos 32, capítulos 8 e 9. Eu vou ler aqui para os irmãos, que eu achei muito forte, porque eu tinha acabado de sonhar aquilo, né? Correndo ali de cavalos furiosos e não sabendo para onde andar, porque todos os lugares eu estava cercado. E Salmo 32 que Deus me deu assim que eu acordei, diz assim, versículo 8: Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves andar. Eu já achei Deus estava falando comigo isso. Seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha o versículo 9. O versículo 9 eu me assustei porque diz assim: Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento e cuja boca precisa de cabestro e freio para que não te atirem a ti. Ou seja, Deus, eu acabei de sonhar ali com o cavalo, eu não tinha caminho para seguir, tava, né? E de repente Deus me dá um versículo assim que eu acordo falando de cavalo. Então foi muito forte. Salmo 32, o versículo 8 e 9. Então, assim, eu vejo que é algo de Deus. E Deus é muito fiel, não mereço tantas coisas que Deus faz e eu não sou merecedor. Não sou mais santo que ninguém, mas estou contando isso para testemunho, para fortalecer sua fé e também para mim não esquecer. São tantas coisas que Deus já falou comigo em sonho e coisas que eu nem lembro mais. Muitas, muitas coisas. Se fosse relatar aqui tudo, é muitas coisas. Então, Deus é fiel. Apesar de eu não merecer, Deus, Ele é muito fiel e eu sou grato a Deus por todas essas coisas que Ele tem feito. Que Deus possa te abençoar e eu quero sempre ouvir a voz de Deus. Sempre quando você orar, pede para ouvir a voz de Deus. Tenha experiências com Ele, porque a experiência ninguém pode tirar de você. Não tem teoria, não tem ninguém que possa tirar as experiências que você tem com Deus. Tantas coisas que Deus já fez, eu podia relatar aqui mais outras coisas, mas o vídeo vai ficar muito longo. Creio que essas palavras e essas experiências são
necessário para acrescentar a sua fé. Deus possa te abençoar. Fique com Deus.